Olá, crianças! Vamos dar início à nossa aula. Então, abra o seu livro de português na página 282 e 283. Acompanhe a leitura para poder realizar as atividades a seguir. O texto que iremos realizar a leitura pertence ao gênero textual fábula. Você lembra o que é uma fábula? Fábulas são textos curtos, escritos em prosa ou versos, em que os animais apresentam características humanas. Os títulos das fábulas geralmente fazem referências aos personagens da história. O rato do campo e o rato da cidade. Esta fábula foi escrita de duas maneiras. Primeiro, em prosa, onde o texto é dividido em parágrafos, e depois em versos. A primeira versão que iremos acompanhar a leitura foi escrita em prosa, ou seja, dividida em parágrafos. O rato do campo e o rato da cidade. Um rato do campo convidou um rato da cidade para jantar. Serviu-lhes produtos do campo, figo, uva e castanhas. Ao ver a pobreza de seu anfitrião, o rato da cidade convidou-o para ir viver com ele, tendo-o levado para o celeiro de um homem rico. Ofereceu-lhe todo tipo de carne, de peixe e até mesmo doces. Nisso apareceu o fiscal. Os ratos desnorteados fugiram na hora. O rato do campo disse então ao rato da cidade: é assim, com esse medo que consegues teu alimento, eu tenho o prazer de conseguir o meu livremente e tranquilo. Esopo, Fábulas de Esopo. Então, essa versão em prosa contém 2 parágrafos. O primeiro inicia a história e o último é onde nós encontramos a moral da história, porque toda fábula apresenta ao final da história uma moral, que é uma lição ou um ensinamento que nós podemos tirar dessa história. Geralmente vem a frase moral da história, mas nesse caso aqui ela não apareceu. Então, quando não aparecer a frase moral da história, você vai encontrar essa moral no último parágrafo do texto. Vamos numerar os parágrafos? Vamos relembrar. Veja este espaço antes do início da frase. Aqui está o parágrafo. Primeiro parágrafo, inicia a história. Vamos procurar onde é que está o outro espaço. Aqui está o outro espaço, então aqui está o segundo parágrafo. Nessa história, só temos 2 parágrafos. O primeiro, onde a história se inicia, e o segundo, onde a história termina. E é neste segundo parágrafo que nós encontramos a moral da história. É assim, com todo esse medo que consegues teu alimento, eu tenho o prazer de conseguir o meu livre e tranquilo. Aqui está a moral desta fábula. Também podemos encontrar aqui na fábula o título da história. Ele vem de forma destacada e antes de iniciarmos o texto. Aqui está o título. Também podemos destacar o autor, que é quem escreveu a história. Ele vai se encontrar no final do texto, quando terminar toda a história, vai vir numa linha separada o nome de quem o escreveu. Neste caso, foi Esopo. Aqui está o autor da fábula, o rato do campo e o rato da cidade. Também podemos encontrar aqui ao lado do nome do autor algumas informações sobre a história. Fábulas de Esopo. Tradução Antônio Carlos Viana, Porto Alegre, LPM 1990, página 50. Quer dizer que
esse texto aqui foi retirado das fábulas de Esopo. Já sabemos que este texto é uma fábula. Quem são os personagens? 2 ratinhos. São animais. Uma das características das fábulas é ter animais como personagens da história. O título apresenta os personagens, o rato do campo e o rato da cidade. Então, vamos analisar a história. Um rato vivia na cidade, o outro no campo. Um foi conhecer a vida do outro. O rato da cidade achou a vida do rato do campo de muita pobreza. E o rato do campo achou a vida do rato da cidade muito perigosa. Um não gostou da vida do outro, pois já estavam acostumados a seu modo de viver. Não devemos cobiçar a vida do outro, por achar que o outro é que tem sempre uma vida boa. Não devemos ter inveja daquilo que o outro tem. Moral da história: nunca devemos pensar que o dos outros é que é bom. Não devemos ter inveja daquilo que o outro tem. Agora vamos fazer a leitura do texto 2. A versão em versos, ou seja, um poema. Você também já estudou sobre eles. São textos escritos em versos e estrofes, e com palavras que rimam ao final dos versos. O rato do campo e o rato da cidade. Ao pé de uma seara verde, dentro do seu buraquinho, vivia o rato do campo, que nunca estava sozinho. Mesmo ao lado do fogão, dentro do seu buraquinho, vivia o rato da cidade. Comia queijo e fugia do gatinho. Rato do campo suspirava, com a vida do primo sonhava. Comida e aconchego certos, disso é que ele gostava. Rato da cidade suspirava, com a vida do primo sonhava. Liberdade e ar puro, disso é que ele gostava. Vamos lá. O que é um verso? Versos são as linhas do poema. Aqui, ao pé de uma seara verde, é um verso. Então, cada linha do poema corresponde a um verso. E assim por diante. Até chegar ao final do poema, nós iremos contar os versos. E o conjunto desses versos nós chamamos de estrofe. Aqui nós contamos 4 versos. E estes 4 versos juntos, eles vão formar o que nós chamamos de estrofe. Também nós temos no poema, ao final de cada verso, palavras que vão rimar, fazer rima. Aqui nós temos a palavra buraquinho e ela vai rimar com a palavra sozinho. Na segunda estrofe, nós temos a palavra buraquinho e ela vai rimar com gatinho. Para rimar, as palavras têm que ter o mesmo som final. O buraquinho tem o mesmo som final que gatinho. Suspirava, rima com sonhava e gostava. Continuando a leitura. Tanto suspiraram que se ouviram. A troca então decidiram. Rato do campo para a cidade foi. Rato da cidade do campo o viram. Rato do campo assustou-se com os bigodes do gato. Meteu-se no seu buraco, sem comidinha no prato. Rato da cidade ia morrendo à fome. Não sabia procurar comida. Ali não havia queijo e era difícil a vida.
Magros e com saudades, os dois ratos suspiraram, tanto que se ouviram, e de volta então trocaram. Logo que chegou a casa, Rato do campo foi comer. Aqueles grãozinhos de trigo souberam-lhe a valer. Logo que chegou a casa, Rato da cidade foi comer. O queijo era saboroso e até o gato gostou de ver. Voltaram a suspirar, agora de alegria. Que bom era viajar, mas em casa a vida sorria. Os ratos desta história deixam-nos uma lição. Nunca devemos pensar que o do outro é que é bom. Então, aqui no final do poema, assim como no final da prosa, nós vamos encontrar a moral da história. Os ratos dessa história deixam-nos uma lição. Nunca devemos pensar que o dos outros é que é bom. Então, isso quer dizer que nós devemos aceitar a vida que a gente tem sem estar cobiçando a vida do outro, por achar que a vida dele é melhor do que a nossa, que eu posso ser feliz com aquilo que eu tenho. Assim como na prosa, o poema também tem um título. Ele aparece antes do início do texto em letras destacadas: O Rato do Campo e O Rato da Cidade. É o título deste poema. Assim como na prosa, no poema nós também encontramos a moral da história. Só que no poema nós iremos encontrar na última estrofe do poema. No caso, a última estrofe é esta: Os ratos desta história deixam-nos uma lição. Nunca devemos pensar que o dos outros é que é bom. Esta é a moral da história. Aparece na última estrofe do poema. Podemos destacar também o autor do poema. Neste caso, é uma autora, Alice Vieira. Apesar dos dois textos terem o mesmo título, Rato do Campo e Rato da Cidade, eles foram escritos de formas diferentes. O primeiro foi escrito em forma de prosa e o segundo em forma de versos, que é o poema. Mas eles contam a mesma história de dois ratinhos, um que morava no campo e o outro que morava na cidade. E um sonhava em ter a vida do outro. Quando eles decidiram conhecer a vida um do outro, viram que não era aquilo que eles imaginavam. Eles descobriram que o bom mesmo era a vida que cada um deles levava no seu lugar de origem. O que morava no campo descobriu que a vida boa era a dele, que era no campo. E o que morava na cidade descobriu que a vida boa era a que ele tinha mesmo na cidade.